Você já parou para pensar que para algumas criaturas, a chuva que para nós é só um inconveniente, pode ser uma sentença de morte? Hoje vamos mergulhar no mundo bizarro de animais que, de certa forma, derretem na chuva. É uma jornada pela sobrevivência extrema, que vai te deixar de queixo caído. Vamos começar com um animal que todos conhecemos. A lesma. Você já deve ter visto uma lesma num dia seco e notado que ela parece menor, mais enrugada. Isso porque a pele da lesma é extremamente permeável. Quando chove, ela absorve água sem parar, como uma esponja. Se a chuva for muito forte e ela não encontrar um abrigo rápido, ela pode inchar, tanto que seus órgãos internos são esmagados. É um jeito terrível de partir, literalmente, se afogando de dentro para fora. É por isso que você as vê correndo para debaixo de folhas e pedras. Quando as primeiras gotas começam a cair, elas não estão fugindo do frio, estão fugindo de uma morte por excesso de hidratação. Agora, vamos falar de um caso ainda mais estranho. O caramujo cone. Este não é o seu caramujo de jardim comum. Ele vive nos oceanos e é um dos animais mais venenosos do mundo. Mas o que ele tem a ver com a chuva? Bem, algumas espécies vivem em poças de maré, que são pequenas piscinas de água salgada que se formam nas rochas quando a maré baixa. Quando chove forte, a água doce da chuva dilui a salinidade dessas poças. Para o caramujo cone, essa mudança brusca na salinidade é catastrófica. Seu corpo não consegue lidar com a entrada rápida de água doce. As suas células começam a inchar e a se romper num processo chamado lise osmótica. É como se ele estivesse se desintegrando em nível celular. Um verdadeiro derretimento químico. Mudando do mar para a terra, encontramos as minhocas. Elas são essenciais para a saúde do solo, mas a chuva pode ser sua maior inimiga. Você já se perguntou por que as calçadas ficam cheias de minhocas depois de uma tempestade? A resposta popular é que elas saem para não se afogar. E isso é parcialmente verdade. As galerias subterrâneas que elas cavam podem inundar, e como elas respiram pela pele, a falta de oxigênio na água as força a subir. Mas o perigo não acaba aí. Uma vez na superfície, a chuva contínua pode ser fatal. A pele da minhoca, assim como a da lesma, é muito permeável. O excesso de água pode causar um desequilíbrio fatal em seus fluidos corporais. Elas ficam expostas, vulneráveis, e se a chuva não parar, elas também podem sofrer com um inchaço e a ruptura de células. E que tal um inseto que parece feito de açúcar? Os pulgões são pequenos parasitas de plantas com um corpo muito delicado. Eles se alimentam da seiva e excretam uma substância açucarada chamada rânido. Durante uma chuva forte, as gotas de água agem como verdadeiros projéteis para um bicho tão pequeno. Mas o problema real é a tensão superficial da água. Se um pulgão fica preso numa gota, é quase impossível escapar. A água adere ao seu corpo e o envolve completamente. Ele não tem força para romper essa prisão líquida. Para ele, uma simples gota de chuva é como cair numa piscina de cola. Além do risco de afogamento, a água pode literalmente dissolver a camada protetora de cera do seu corpo, deixando-o completamente vulnerável. Por fim, temos os fungos, que tecnicamente não são animais, mas seu comportamento na chuva é fascinante e se encaixa perfeitamente no nosso tema. Especificamente, os cogumelos do gênero Coprinus, também conhecidos como cogumelos de tinta. Assim que eles amadurecem, começam um processo de autodigestão, chamado deliquescência. As suas lamelas, a parte de baixo do chapéu, começam a se transformar numa gosma preta, que parece tinta. Esse processo ajuda a liberar os esporos. A chuva pode acelerar drasticamente essa autodestruição. O cogumelo literalmente se desfaz numa poça escura, parecendo que derreteu sob a água. É uma estratégia de reprodução, mas visualmente é um derretimento espetacular, da lesma que incha até explodir ao cogumelo que se transforma em tinta. A natureza nos mostra que a sobrevivência é uma batalha constante, onde até mesmo algo tão vital como a chuva pode ser uma ameaça mortal. Na próxima vez que você se abrigar de uma tempestade, lembre-se dessas pequenas criaturas lutando por suas vidas. Obrigado por assistir, até a próxima!